Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate. E no programa de hoje recebemos o secretário de Obras de Montenegro, Argos Machado. E você pode participar e fazer a sua pergunta de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998240324, repetindo, 998240324, apenas pelo WhatsApp. Muito boa noite, secretário. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Primeiramente, boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores do Debate Cultura. E desde já agradecendo a ti, Leandro, pela oportunidade de poder aqui trazer algumas informações da nossa secretaria. E eu já começo, secretário, lhe perguntando o seguinte: para quem não lembra ou não conhece, mais ou menos como aquele programa assim, Argos Machado por Argos Machado, quem é o Argos? Porque na política o senhor era um desconhecido, né? O senhor era conhecido mais de outras gerações, é de Montenegro, mas andou um tempo fora da cidade. Conta para quem não lhe conhece. Eu me criei em Montenegro, né? Até em 76 eu tinha terminado, não, iniciei uma faculdade, mas não terminei. E em 76 eu iniciei, junto com o irmão, então, que era engenheiro civil já formado, uma empresa de construção. Então, de 76 a 2000 a gente fez, naquela época se fazia empreendimentos, se tinha investimento, financiamentos pela Caixa, fácil, e a empresa foi até o ano de 2000. Em 2000 enfrentou algumas dificuldades, a gente fazia basicamente empreendimentos, aqui na cidade de Montenegro, fizemos vários imobiliários, de edifícios, a maior parte residencial. E em 2000 eu recebi um convite de um empresário aqui da cidade, de Montenegro, muitos conhecem, que é o empresário do ramo madeireiro, o Atanásio Schneider, e trabalhei com ele no Mato Grosso até 2010. Era com obras também? Obras, sempre com obra civil, né? Lá a gente foi para lá para construir uma empresa de exportação de madeira, beneficiamento de madeira com exportação. Aí trabalhei no Mato Grosso, Rondônia e Acre. Sempre na parte da construção civil. Em 2010, por intermédio dele também, eu vim a Porto Alegre, voltei para Porto Alegre, na execução de um empreendimento, um condomínio residencial, com 120 casas, também desse mesmo empresário, e trabalhei até 2014 nesse empreendimento. Quando estava terminando também, recebi um outro convite de uma empresa que prestava serviço para nós na parte de infraestrutura, da urbanização do loteamento, uma empresa de Porto Alegre, uma empresa grande. E na época eu fui trabalhar com eles em dois empreendimentos residenciais também, um residencial e um hotel em Guaíba, hotel igual o Ibis, da rede Ibis, igual o Ibis de Montenegro. E, ultimamente, quando eu vim agora para Montenegro, em maio, eu estava trabalhando nessa mesma empresa na revitalização da Orla do Guaíba, que vai do gasômetro até a Rótula das Cuias ali. Que, por sinal, está terminando agora essa obra. O que é que ele convidou? Como é que o senhor se tornou secretário de obras em Montenegro? Para mim até foi uma surpresa. Eu estava um belo dia lá, daí eu já estava trabalhando com uma empreiteira minha que eu tenho lá em Porto Alegre, trabalhando direto na obra aí da revitalização da Orla, e recebi um telefonema de um assessor do prefeito Aldana, perguntando se eu não poderia vir a Montenegro e tal. E a minha família sempre morou aqui, eu morava em Porto Alegre, mas fim de semana, seguido eu estava por aqui. E eu vim, imaginava que seria um convite, né? E aí, conversando com ele, ele me colocou que precisava queria colocar na Secretaria de Obras um cargo, como é um cargo técnico, né? Uma pessoa que conhecesse obras. Técnico de obras, E isso foi em maio. Maio de... na realidade o convite foi em abril e eu fui empossado, fui nomeado em 8 de maio. Desse ano? Desse ano. 8 de maio. E
Conhecia ele da época de futebol, era amigo dele, né, sim. naquela época que a gente jogava futebol. Não E havia tido mais contato com ele. não. Interessante. E ele, por conhecer o meu irmão também, que sempre estava por Montenegro, trabalhando com obras também, por intermédio dele me fez o convite e terminei aceitando. Tem uma coisa interessante, fica bem claro, o senhor tem vasta experiência em obras, mas no setor privado. Sempre. Obras públicas é muito difícil. É, Tem uma série de rigores com licitação, tem o dinheiro que muitas vezes Exato. é curto, depende de amarras, de liberação, nesse momento de crise. Para quem vem da iniciativa privada é um choque, né? Isso eu já sabia, né? A gente sabe, acompanhando sempre essa parte pública, administração pública, mas realmente quando tu chega para executar, né, a dificuldade é grande, desde dos orçamentos, né, das receitas baixas, da tramitação toda que tem que ser feita até tu conseguir realizar uma obra, né, dos prazos. Então é bem difícil esse choque de realidade entre a iniciativa privada e a pública, né? O senhor sabe que há uma série de contratos que foram firmados antes do senhor assumir, que acabaram resultando na operação Ibiaçá, né, com relação a licitações, problemas licitatórios. De acordo com o Ministério Público, havia uma organização criminosa, né, nas palavras do próprio MP, que direcionava e superfaturava licitações. O que o senhor, desde que assumiu, procurou corrigir, ou especialmente agora neste governo, tem tomado como medida para que isso não aconteça mais? A gente alterou bastante coisa. Mas desde o início, quando o prefeito Aldana me convidou, nos primeiros contatos com ele, ele sempre me pedia, eu saía do gabinete, ele sempre pedindo que fizesse primeiro um diagnóstico da secretaria, e a gente realmente fez isso, e que identificasse, né, todos os processos que pudessem dar agilidade na tramitação desses processos, né. E depois, com a operação, porque eu fui nomeado dia 8 de maio, dia 6 de junho vem a primeira operação, né? E isso. A partir dali, então, qual é o cuidado que se teve? Se aprimorou mais essas partes de... Por exemplo, porque hoje as obras públicas, qualquer licitação de qualquer secretaria, o processo inicia ali, né? Licitação de prédios, né, obras civis, escola, UBS, nasce ali com a planilha sendo confeccionada ali. Então, por intermédio até da Caixa Federal, que é um agente financeiro que a gente tem bastante contato com eles, se foi aprimorando esse processo das planilhas, né? E já existe... De acordo com a própria Operação Ibiaçá, algumas dessas planilhas eram confeccionadas muitas vezes supervisionadas ou às vezes até dentro de empresas, né? Pelas próprias empresas participantes da licitação, né? Como a gente pôde constatar nas gravações, né? Isso. No seu período nunca houve nenhuma tentativa ou pedido ou de empresário ou de algum ente público para que isso acontecesse? Jamais. Inclusive eu fui depor, o prefeito Aldana na época me pediu para ser testemunha de defesa dele. Eu não tinha nenhuma memória, né, da secretaria do que tinha ocorrido antes. E, basicamente, eu fui lá para dizer exatamente isso, que nesse período curto que eu estive lá, não tive nenhum pedido, nem de prefeito, nem de nenhum secretário para favorecer alguma empresa, ou mesmo não tive nem contato com essas empresas na época, o meu período foi curto, então não houve nada disso nesse período, né? Perfeito. Muitas pessoas certamente querem saber o seguinte, o status de algumas obras que nesse momento estão paradas em Montenegro. Por exemplo, Biblioteca Pública e Teatro Roberto Taí de Cardona. A Biblioteca Pública, a obra é composta de uma reforma, né, com ampliação da biblioteca. Ela não contempla o teatro, contempla o hall, né, que é conjunto com o da biblioteca, tem a parte de banheiros ali. Essa obra parou em 2016 para ser retomada. A informação que eu tenho é que na época parou por falta de recursos próprios, né, da prefeitura, recursos próprios a obra, e não iniciou mais. Bom,
Com a operação, quando eu cheguei em 8 de maio, dia 6 de junho, a obra continuava parada. Com a operação, o processo dessa empresa, FF, foi levado junto da biblioteca. Entre outros vários processos, ele foi junto. Desde então, uma coisa que eu sempre pedia para a antiga procuradora do município, que tentasse saber se a FF, essa empresa da biblioteca, estava sendo investigada. Porque depois veio uma lista de empresas, saiu o decreto municipal, né, que não poderíamos fazer aditivos, pagamentos para essas empresas investigadas, e o nome da FF nunca saiu nessas listas. Mesmo assim, a gente até hoje ainda tivemos uma reunião sobre isso, com a FF, onde informalmente o nosso procurador, o doutor Marcelo, conseguiu com a doutora promotora aqui de Montenegro, Carmen Lúcia, uma posição dela, informalmente, falta ela nos enviar um ofício, dizendo que a FF não é investigada. Em maio, nós estamos em novembro, para o MP ter se manifestado. A partir daí... A empresa sendo liberada, o recurso já existe? Ou aí é uma recurso segunda está empenhado, o recurso existe. Municipal, tranquilo. Municipal. Então só basta mesmo essa liberação judicial para que as obras sejam retomadas. Essa mesma empresa, ela concluiu ali a Pedro Steigleder, o ginásio, não se consegue pagar, ela tem um aditivo de uma escola... No Steigleder, aquela parte coberta do ginásio está concluída. Era a parte que contemplava o projeto, era a reforma da escola, foi realizado, e faltava a troca da telha, né? Troca da telha e terço do ginásio. Isso foi concluído já, e não se consegue pagar ela devido a essa investigação. Eles têm até um aditivo lá da escola Flores Cruz, Aeroclube, pequeno, mas que não se conseguiu pagar eles, porque a fazenda o secretário da fazenda não se sente confortável em pagar sem ter uma informação oficial do MP. Havendo a liberação judicial, em quanto tempo o senhor imagina que as obras poderiam ser concluídas e a biblioteca ser entregue novamente à comunidade? O primeiro passo a dar depois de liberada é chamar a empresa. Nós vamos ter que aditivar, fazer um aditivo de prazo, que já está estourado esse prazo há muito tempo. Fazer um novo cronograma de obra e retomar as obras. O senhor acredita que até no primeiro semestre de 2018? Com toda certeza. A expectativa é essa? Com toda certeza. Priscila, temos... Cheguei a te assustar, Priscila. Boa noite. Temos participação de telespectadores. Boa noite, Leandro, e boa noite, secretário. Boa noite. Temos sim. O Luiz Fernando do Centro pergunta se estão previstas novas obras para evitar alagamentos na cidade de Montenegro. Essa parte é uma parte complicada. Com essas movimentações de trocas de secretários, né, houve um atraso nisso. Hoje, esse serviço não diz respeito à minha secretaria, mas é a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos, e com o secretário Luiz Mansky, eles que fazem, lá dentro eles têm o departamento pluvial, e fazem essa manutenção de esgoto pluvial, limpezas de boca de lobo, caixa, né? O que a secretaria faz, e que nós estamos fazendo lá, são projetos novos de alteração de tubulação. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma intervenção, que foi o projeto das obras, em frente à Unimed. Ali, a rua Licínio, ali, tinha um grande problema antigo, e olha que os meus pais moram ali perto, posso dizer que aquela comunidade vai ficar feliz, porque reclamava disso. Então, se vocês passarem ali, eles estão terminando já a obra. Foi uma ampliação de 130 metros de tubo, né? Ligando numa caixa que vai direto ao Arroio São Miguel. E para resolver aquele problema, é um problema antigo, né? Menino Deus, nós temos problema de alagamento. Menino Deus com a São João, com a Olavo Bilac. Como nós não temos empenho desse serviço no exercício de 2017, está previsto uma intervenção para 2018, uma rede nova que vai até o final da José Luiz lá, ligando no Arroio Montenegro. E agora, para evitar essa situação, vai ser feita uma limpeza, né, com um caminhão
com esguicho, uma limpeza em todas essas caixas ali. Mas não é a minha secretaria, é a Secretaria de Serviços Urbanos que realiza esses trabalhos. Muito bem. Temos mais perguntas? Falando, secretário, neste assunto de alagamentos, talvez este assunto também não seja da sua secretaria, mas o senhor possa dar uma resposta ao nosso telespectador. O André, do bairro Centro, pergunta, na verdade ele faz uma afirmação e uma pergunta. O pequeno córrego que fica na esquina da rua Capitão Porfírio com a Santos Dumont. Esse córrego que passa aqui atrás da Fundade, em dias de muita chuva, ele transborda. Existe alguma previsão de conserto disso? É em decorrência da obra que foi feita há anos atrás? É o Arroio Montenegro, né? É o Arroio Montenegro que inicia lá no bairro Santo Antônio e vem descendo. Ele tem vários problemas aí nesse trecho dele. Nós temos um problema grave ali entre a Ramiro e a Capitão Cruz, no antigo leito dos trilhos ali, onde tem aquela invasão. Ali tem uma galeria que liga no arroio que tem grandes problemas de erosão, né? O que está se fazendo? Porque hoje o município não tem isso, é uma intervenção grande, né, de macro drenagem, tipo o que foi feito com o Arroio São Miguel, e isso precisa recurso federal, estadual, né? Inclusive a captação lá do planejamento está em busca disso. O que pode ser feito agora, o que está sendo feito, são pequenas intervenções de limpeza. Por exemplo, nós acabamos de fazer lá na rótula da Hans com a Bruno de Andrade, na José Pantes lá, uma limpeza também das galerias lá, que acontecia isso também, alagamentos aí naquela região. Certo. E para finalizar, a Jurema, do bairro Santo Antônio, pergunta se teremos uma solução para a travessia da RS 287. Agora estamos num momento, sim, que de aproximação com o DAER novamente, houve um desgaste. Eu não estava ainda na prefeitura, mas houve aquele convênio. Sinaleiras compradas. Foi feita a denúncia do contrato, do convênio, o convênio acabou, e agora qualquer intervenção que tu vai fazer ali, tu tem que partir para uma aproximação com o DAER, porque a área, faixa de domínio é deles. E o DAER é complicado. É complicado. Mas agora está tendo, a gente já teve para adiantar para vocês, tem uma empresa homologada pelo DAER, que está fazendo um levantamento. Nós já fizemos o levantamento planaltimétrico, desde lá da Buarque, da rótula da Buarque até a Santo Antônio, e essa empresa está fazendo um estudo, eles trabalham praticamente só para o DAER, e foi indicado até pelo DAER, projeto para se voltar para as rotatórias. Sim, a última informação, inclusive, que o próprio DAER divulgou, que já havia um projeto pronto, e que, isso há alguns meses, e que já havia até a expectativa de uma audiência pública. O senhor lembra disso aqui em Montenegro? E acabou não acontecendo nada. Depois, aí a engenheira do DAER disse que não foi bem isso e se voltou a estaca zero. E seria uma parceria com o DAER, porque se depender, o projeto tem que ser nosso. O diretor do DAER foi bem claro. Se depender do DAER fazer o projeto, nós vamos levar 10 anos aí para ter as rotatórias. Então o município vai arcar com esse custo, já é um projeto, por enquanto, essa fase preliminar é um custo baixo, vai ser analisado pelo DAER. Nós tivemos reunião com essa empresa de projeto faz 2 semanas. Então quem vai pagar o projeto é a prefeitura. Prefeitura. E a execução? E a execução, contrapartida do município com máquinas, alguma coisa, e junto com o DAER. Por exemplo, sinalização, pavimentação fica com o DAER. Que a sinalização foi onde emperrou a instalação das sinaleiras. Nós íamos ter mais aí 600 mil reais só de sinalização. Isso. Era um projeto que contemplava guarda-rei desde lá da Santo Antônio até a Panorama. Sim, porque vem muito caminhão, tem que sinalizar antes para os caminhões irem freando, para não dar problema. Então tem que pensar bem nisso. E hoje a tendência é o semáforo evitar ao máximo, né? Semáforo. Sim. Porque tranca demais, né? Muito bem. Agora, claro, as comunidades, o telespectador era do bairro Santo Antônio, claro, tem com Santo toda Antônio em Panorama reclamam da travessia. Basta observar ali, o senhor sabe, né, que a gente vê criança atravessando, pessoas, e mesmo de automóvel, é difícil, horários de pico, olha, a gente perde muito tempo, e além de ser perigoso, né, daqui a pouco pode ir uma motocicleta. Essa é uma solução para agora, que seria as rótulas, eles chamam de rótulas fechadas, né?
onde o veículo tem que diminuir a velocidade para contornar, e, posteriormente, a médio, longo prazo, as passarelas para pedestre, né? Muito bem. Secretário, trânsito. Primeiro, licitação para o transporte coletivo em Montenegro. Hoje está entrando a licitação para as empresas até assinarem a ata, né, do edital, o pregão eletrônico, né? A da licitação não é do material, é a licitação do transporte coletivo. Isso. Certo. Hoje está sendo lançado o edital para licitação. Hoje mesmo? Hoje. E aí os novos prazos, daqui para frente? Sim, a licitação não me passou isso, mas eu acredito que logo em seguida o edital já vai ser anunciado, publicado, né? E as empresas interessadas se manifestam. Então, nos próximos dias vai ver essa publicação. Marcado para os envelopes e tal. Certo, mas nos próximos dias, então, nos próximos dias. Hoje deve haver essa publicação. Outra questão importante, agentes de trânsito e estacionamento rotativo. Uma situação que já foi anunciada e vai se adiando e segue o problema dos estacionamentos, e a brigada tendo que atuar no trânsito do centro da cidade. Quando eu entrei em maio, o primeiro edital do transporte coletivo já estava na administração para ser lançado lá na licitação. Ele teve várias impugnações, né, pelas empresas, e esse foi retirado, esse edital. Agora nós estamos com umas comissões internas formatando o novo estacionamento rotatório, o edital para o estacionamento rotatório. Ontem, ainda conversando com o prefeito e com o secretário, o chefe de gabinete, nossa ideia é no máximo no primeiro semestre, primeiro trimestre de 2018, a gente quer ver se entre fevereiro e março, no máximo, final de fevereiro, se lance edital para o transporte rotativo novamente. Um novo, agora com outro modelo, quer dizer, algumas alterações, né? Pelas impugnações a gente foi corrigindo. E a Guarda Municipal nas ruas? As guardas municipais também, quando eu cheguei na secretaria, ela estava migrando para as obras, né? Recebemos ela em final de maio, mas até nós, com a migração, nós tínhamos que ajustar a estrutura administrativa para os guardas atuarem no trânsito. Isso deve estar sendo concluído agora também, até no máximo início de dezembro, para que a guarda, além de ser patrimonial, possa atuar no trânsito. Até porque uma empresa, para entrar num edital, né, entrar numa licitação do transporte do estacionamento rotativo, nós precisamos ter um mecanismo, né, de fiscalização, né? O município vai ter que fiscalizar também, né? Então isso quer dizer que, ao que tudo indica, ou o senhor está sendo otimista demais, nós teremos um grande primeiro semestre de 2018. Porque se tudo der certo, e o senhor estiver com a razão, né, se tudo acontecer como o senhor quer, nós teremos a biblioteca de volta, as rotatórias, pelo menos encaminhadas, e ainda o que a gente está trabalhando para isso. O trânsito com os agentes nas ruas e a questão do estacionamento rotativo. Né? Seria um grande, Deus queira que a gente consiga. Seria um grande começo de 2018, né? Uma outra questão também polêmica e que compete à sua secretaria é a fiscalização, né, de obras e posturas. E a polêmica é com os ambulantes nas ruas, né? As pessoas reclamam e há quem defenda e diz, pô, mas essas pessoas precisam sobreviver, mas os comerciantes que pagam seus impostos, seus aluguéis no centro da cidade reclamam que é uma concorrência desleal. Qual é a política, qual é a orientação para a fiscalização? Hoje, por exemplo, um ambulante, ele paga uma pequena taxa e ele tem um alvará para trabalhar durante o ano todo, né? Então, a nossa diretoria de fiscalização, lá através do diretor Jackson, fez uma pesquisa em outras cidades, foi a Santa Cruz e tal. O que acontece? Essas outras cidades onde está funcionando adequadamente, a taxa é bem mais alta. Então, nós vamos ter que fazer um decreto novo para aprovar uma nova lei com os preços, reajustando esses valores, porque nessas outras cidades, por exemplo, um ambulante, ele vem trabalhar, ele pode tirar um alvará por dia, 2 dias, 3 dias,
E no nosso sistema tu tira um alvará por um ano, Por um um valor, valor pequeno. mínimo, e tu trabalha fazendo uma concorrência desleal, né, aos lojistas. Certo. Acaba até, de certo modo, estimulando a informalidade, né? E esses que a gente faz a apreensão, esses sim são aqueles que vêm trabalhar e não pagam nem esse alvará mínimo aí, né? Perfeito. Então isso deve estar sendo encaminhado em breve também. Ele está sendo formatado também esse decreto para aprovar, para fazer um projeto de lei para aprovar essa alteração da lei dos alvarás. Muito bem. Secretário, muito obrigado pela participação. Tenha um ótimo feriado. Eu que agradeço aí a oportunidade e uma boa noite para os telespectadores. E nós estamos à disposição. Tá bom, Leandro? Priscila, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, secretário. Boa noite a todos que nos acompanharam de casa. Tenham todos uma excelente noite. Aproveitem o feriado. Nós voltamos na terça que vem, às 8 da noite, com mais um Cultura Debate. Até lá.